Bom, a gente está falando sobre a discussão de Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua, qual o mês que tem os acontecimentos, tanto da criação do mundo, do Mashiach, vários acontecimentos que estão discutindo, né? Rabi Eliezer fala que é mais em Tishrei e Rabi Yehoshua fala que é mais em Nissan. Inclusive, o que a gente está falando a última hora era sobre o dilúvio, né? Que uns falam que quando o Torá fala o segundo mês de Nissan, Rabi Yehoshua diz que é Iyar. E a beleza, quando fala segundo mês quer dizer Reshvan, depois de Tishrei. Aí a gente citou que, de acordo com as opiniões, se o Mabul começou em Reshvan, no segundo mês, acho que de Tishrei, ou em Iyar, no segundo mês, de Nissan, isso seria uma coisa interessante que Deus fez com as estrelas, que a estrela que é normal não está se pondo de manhã, acabou estando em cima e ao contrário de tarde estando embaixo. E isso seria uma coisa que tem a ver com a chuva, que é o Mazal Kimá, que é o Mazal que tem a ver com a chuva, e Deus tirou duas estrelas dali, esse espaço vazio que ficou, saiu muita água. Então essa discussão que a gente estava vendo entre Rabi Yehoshua e Rabi Eliezer, né, que Rabi Yehoshua falou segundo mês é Iyar, segundo mês de Nissan, e Rabi Eliezer falou segundo mês quer dizer Reshvan, que foi em Reshvan que começou o dilúvio, uma boa. Vamos lá. Bishma, Rabi Yehoshua, Haim Dirtiv Sheni, ele, Rabi Eliezer, mais Sheni, tudo bem, para Rabi Yehoshua a gente entende porque que a Torá escreve na ação de dilúvio que foi no segundo mês. A gente sabe que mês na Torá, sempre no mês número 1 é o mês de Nissan, toda vez na Torá. No sétimo mês vão tocar shofar, que é Tishrei. No sétimo mês, no mês 1 é o mês de Nissan. Então, para Rabi Yehoshua que fala que o Mabul, o dilúvio, foi no mês de Iyar, tudo bem. Isso que fala Sheni. Ela, Rabi Eliezer, é mais Sheni, mas para Rabi Eliezer como é que fica? Porque o próprio Rabi Eliezer concorda, quando a Torá fala sobre meses, ela fala para Sheni de Nissan, então por que ele chama de segundo? Responde Rabi Eliezer, é Sheni Ladim. Segundo, para o julgamento do dilúvio, que eles foram julgados em Tishrei. Segundo mês do julgamento é Reshvan, foi quando começou o dilúvio. Bicho, Rabi Yehoshua, Raim Destinat, tudo bem para Rabi Yehoshua, que era a época de Nissan, a época que as estrelas de Kimá não vêm de manhã. A gente fala que Deus mudou, já que o pessoal mudou os comportamentos que eram normal do ser humano, fizeram coisas, atrocidades, coisas que são ao contrário do normal do ser humano. Então, Deus também fez ao contrário e trouxe o ciclo de Kimá do dia, e é um ciclo que traz muita chuva. Então, Deus mudou. Era Rabi Eliezer mais Shiná, mas de acordo com Rabi Eliezer, que é a época mesmo das chuvas, é a época mesmo que vem o ciclo de Kimá. Então, o que Deus mudou então? Que Rav Hizda, como Rav Hizda falou, Rav Hizda berotchim kilkelu berotchim nidonu, como Rav Hizda falou, em águas fervendo, o modo de falar, eles estragaram, eles pecaram, em fervendo eles foram julgados, foram castigados. Como assim? Berotchim kilkelu bavirá, o que quer dizer com águas fervendo eles fizeram pecados? O pecado típico, né, que vem com calor, que vem com a questão de pecados de prostituição e todas essas coisas que tem a ver com o calor. O Berotchim e Dono foram castigados com água quente, como a gente sabe. Tivach achou com a mãe. Escrito aqui que a água se acalmou. Achou com a mãe. Depois que teve muito dilúvio, a água se acalmou. E a palavra se acalmar, que é o verbo que é usado aqui, shoko, tivata vahamata mela shachacha. A gente fala quando o Hashverosh estava irritado, ele se acalmou. A ira do rei se acalmou, a ira tem a ver com calor. Então, achou que a mãe acalmou a água porque ela estava fervendo, estava borbulhando, que é diferente do normal. O normal é que a chuva não cai borbulhando. Então, Deus fez essa mudança e fez cair chuva fervendo. Então, depois de toda a discussão, diz a Gemara, Tan Rabanan, Chachmei, Sermonium, Lamabulu, Rabi Eliezer, Ratkufak, Rabi Yehoshua. O Rahamim do povo de Israel, eles contam os anos do dilúvio, que a Torá conta, a data, conta como Rabi Eliezer, que é Tishrei. Assim também as outras datas que a gente tem, como anos, né? Que 581 é o ano de Tishrei. Agora, as estações, a Tkofá, como Rabi Yehoshua. Por exemplo, a gente sabe que existe a Brahá dos Birkat HaMah, a Brahá que a gente agradece a Shem do sol, a cada 28 anos que o sol volta para a sua posição original. É sempre em Nissan, sempre na quarta-feira de Nissan, porque segue o mês de Nissan. Assim também o molado, a lua nova, e todas essas contas, sempre o primeiro molado que a gente faz a conta, o primeiro molado que teve da lua é em Nissan. É como Deus falou para o Moshe Rabbeinu, esse mês vai ser o primeiro mês para vocês. Ele mostrou a lua para Moshe Rabbeinu viu, e desde ali a gente conta
Vamos lá, né, o mês, as estações, essas coisas assim, conta de acordo com Nissan. Rachmei Motolam, os sábios dos Goim, Monim, Afra Mabul Krabushu. Eles contam também para o Mabul, também do mês de Nissan com Krabushu, e não como os sábios judeus do mês de Tishri. Muito bom, acabamos esse assunto. Agora vamos para um novo assunto. A gente falou na Mishnah, né? Para a gente relembrar, a gente está na Mishnah que fala Arbara Shashanim Hem, vários tipos de Rosh Hashanah para vários assuntos. E agora a gente está falando do Veirakot, que Rosh Hashanah, onde Tishrei, é também Rosh Hashanah para as verduras. Como assim? Para o dízimo das verduras, que até um ano você tem que tirar o dízimo, do próximo ano você não mistura com o do ano passado, e esse ano é marcado através do Rosh Hashanah. Ashdor uma braita, não na Mishnah, Lirakot, Lemasrot, Lendarim, que onde Tishrei, ele era Rosh Hashanah para as verduras, para o dízimo das verduras, para os Masrot, para os outros dízimos, que a gente já vai ver o que é, e para o juramento, que a gente também vai ver o que é depois. Lirakot, Mainino, o que quer dizer para as verduras? Maser Arak, Massar Arak, vai dar o dízimo da verdura. Então, peraí, se é para falar o dízimo, Raino Masrot, então já o Cabai está falando que é para os dízimos. Dízimo já inclui o dízimo da verdura. Por que fala separadamente? Fala Gmará, Tanadrabanan, Vekatan. A Braita ela fez questão de escrever dois tipos de macer, o que é dos sábios e o que é da Torá. Porque o macer da verdura ele é dos sábios. E o macer do cereal, do Dagan ou do animal, é da Torá. Então a Braita fez questão de falar Leirakot, para as verduras, que é só um decreto dos sábios, e Masrot, e outros dizem que é o macer de cereal, trigo, cevada, ou de animal, que é macer da Torá. Se for assim, então, Velita em Doraita Bereisha, tinha que falar da Torá primeiro, Bereisha, na cabeça, no início, que a Braita falou que Rosh Hashanah é Rosh Hashanah para Irakot, para as verduras, depois para o Masrot. Tinha que falar da Torá primeiro. Responde a Gemara, Aidei, já que da Raviv Alei Akadma, já que a Raviv é querido para ele, ele antecipou. O dito dos sábios é Raviv, é mais querido, né? O que a gente faz já mais, às vezes mais querido do que o da Torá, que já é obrigação. Por isso que ele citou o Macedo dízimo primeiro. Vetana de Dan, e o nosso Tan, da nossa Mishnah, lá do Davbet, da primeira Mishnah que a gente leu, de Rosh Hashanah, Barashanim Hem, lá ele fala primeiro Lamasrot e depois Leirakot. Primeiro cita o dízimo que é da Torá, que é do cereal e do animal, e depois cita do vegetal. Por que não segue essa lógica que a gente falou aqui? Então, ele segue uma outra lógica. Tan Drabanan, ele quis dizer, olha, até para o Drabanan é o dízimo de Rosh Hashanah, muito mais o da Torá. Nem precisa ser falado, que é óbvio, se até o dízimo dos sábios segue por Rosh Hashanah, o dízimo da Torá também segue por Rosh Hashanah. Fala Gmará, Velitne em Maser. Podia falar então resumidamente, Maser dízimo. E aí você vai entender, já vai entender que é Maser da verdura. Por que chama de Irakot? Rosh Hashanah para as verduras, fala Rosh Hashanah para o dízimo. Aí você, não, fala Gmará, não, porque eu ia entender Errad Massar Bemar, Errad Massar da Graça, entender que tanto dízimo de animal, tanto dízimo de cereal e tanto dízimo de verdura, eu não ia deixar claro que todos iam ser, não fica muito claro se escrever só Macer. Tanto que, por exemplo, o dízimo de animal, a gente falou que tinha uma opinião que falava que era de Rosh Chodesh Elul. Então Velitz em Arak. Então tudo bem, você quer falar o nome da coisa? Então fala verdura, Reirakot, verduras. Fala Gmará, Trei Gavne Arak, esses dois tipos de verdura, que de acordo com esses tipos é considerado a época para tirar o macer. Como assim? Detnan, Yarak Anegad Mishiaged. Anegad Mishamaleta Klin. Sabe, para poder tirar o dízimo tem uma condição básica. Independente da data, que é o marco, para saber se é desse ano ou daquele ano, para ser chamado que já é Hayav de tirar o dízimo, tem que já estar mais ou menos pronto. Por exemplo, no cereal, desde que a pessoa fez Mirua Raquel, desde que a pessoa já fez, arrumou já um montinho lá com todo o cereal, é chamado já que já está pronto para tirar uma cera. Então, da verdura também. Qual é a definição da verdura? Uma verdura que ela é negada, que ela é amarrada junto com outras coisas, fazendo tipo um feixezinho. Então, do momento que eu faço o feixe, já é raiado de macer. E aquele que não é negado, aquele tipo de verdura que não é vendido junto, me chama a leita, do momento que a pessoa enche o utensílio já cheio das batatas, cheio das coisas, aí, opa, é sinal que já está pronto, já está no esquema, já quase indo para o celeiro ou para vender, alguma coisa assim, sinal que já é raiado de macer. Então, todos que chegarem nessa situação até Rosh Hashanah são de um ano. A partir os que chegarem nessa situação só depois de Rosh Hashanah já é do outro ano. Agora vai exemplificar agora para a gente. Tanrabanan, dar nossos sábados uma braita, e que terá que Rosh Hashanah, se o cara colheu
uma verdura na véspera de Rosh Hashanah. Atlo estava acertando, não anoiteceu. Vechazar veliket, depois ele foi lá e colheu. Mishetavó Hashem, desde que anoiteceu. Obviamente que não pode colher em Rosh Hashanah, mas ou que ele fez errado, ou que é um jeito de falar. Colheu logo após acabar Rosh Hashanah, bem próximo. Em Torami, uma Srimizelze. Você não pode tirar nem Trumá, nem Macê desse para isso. São de anos diferentes. A Torá falou, Ayotze Hassadeh Shana Shana. Você deve tirar o dízimo que sai ano a ano. Você não pode tirar de um ano sobre o outro. Em Tormim, assim, Lomina Hadash, Você não pode pegar nem tirar Trumá, que é para o Cohen, nem Macê, que é o dízimo para o Levi, nem do novo sobre o velho, nem do velho sobre o novo. Tem que ser separado. Por isso que a gente tem que saber a marca. Diz mais a Braita para a gente. Se o ano que a gente está agora é o segundo ano da Shemitah e estamos agora passando para o terceiro ano, né? A gente sabe que a gente conta 7 anos, o 7º ano é o ano de Shemitah e os anos têm leis diferentes. O ano 1, 2 e 4, a gente, além de dar 2% para o Cohen, que é chamado Trumá, a gente tira do que sobra 10% para o Levi, que é o Maser Rishon, e do que sobra a gente tira 10%, que é chamado Maser Sheni, segundo Maser, depois do Maser Rishon para o Levi, que é comido em Jerusalém. E nos anos 3 e 6 da contagem da Shemitah, a gente tira a Trumá normalmente, a gente tira o Maser Rishon 10% para o Levi, e do que sobra a gente tira 10% o Maser Ani, Maser para o pobre, nesses 2 anos, terceiro e sexto ano da Shemitah. No 7º ano não é Hayav dar dízimo nenhum, porque é tudo liberado, todo mundo pode pegar, você não vende a sua produção. Então, se estava num ano, aquela planta estava nascendo no ano 2, que era ano de dar Maser Sheni, mas agora já entrou passou já entrou o terceiro ano. Então ele fala, Shniya Maser Rishon Maser Sheni, Shlishit Maser Rishon Maser Ani, aquela que foi colhida antes de Rosh Hashanah, então ela é chamada do ano 2, então você vai ter que tirar dessa produção, Maser Rishon no primeiro dízimo para o Levi normalmente, e o Maser Sheni que você vai comer em Jerusalém. Agora essa que já colheu depois de Rosh Hashanah, que já é da Shlishit, já é do terceiro ano, então Maser Rishon, o Maser Rishon normal e o Maser Ani em troca do Maser Sheni para o pobre. Agora a Mara vai aprender onde a gente sabe isso. Menanimile, da onde tem esses ditos, de onde você tirou isso? O Amor Abishua Ben Levi, que tem Halela, Sed, Komassar, Tvatcha. Quando você for terminar de tirar o dízimo do teu cereal, baixa na Hashlishit, Shnat Hamaser, no terceiro ano, ano do Maser. Como assim, terceiro ano do Maser? Todo ano é ano de Maser? Explica a Gemara. Shana, Shein Ba'ela Maser Echad. É um ano que só tem um Maser igual ao do ano passado, que é o Maser Rishon, que é o 10% que vai para o Levi, que todo ano a gente dá. Então, no terceiro ano, é Shnat HaMaser, é ano de um Maser igual ao ano passado. Mas o segundo é diferente, que você não vai dar um Maser Sheni, você vai dar um Maser Ani. Hakeisa, como é que funciona? Ele explica. Maser Rishon, o Maser Ani, você dá o Maser Rishon, que é 10% para o Levi, e do que sobra, você tira mais 10% para o pobre. O Maser Sheni, bater o segundo Maser, que é consumido pelo dono de Jerusalém, não vai existir esse ano. Então, isso eu entendo disso que a Torá fala, no terceiro ano, ano do Maser. E não dos Masrot. Porque o que você deu ano passado, você não vai dar. Qual? O Maser Sheni. Pergunta a Gemara, peraí. Se é para cancelar um, por que eu vou cancelar o Maser Sheni que eu vou consumir em Jerusalém? Eu vou cancelar o do Levi, não quero dar 10% para o Levi. Ou em Noelaf Maser Rishon Nami Batel. Talvez vai ser cancelado do Maser Rishon. Só vou dar 10% para o pobre. Shnata Maser, ano de dar dízimo pobre. Não dou nem para o Levi e nem para mim mesmo. Talmud Lomar, a gente aprende em outro lugar que sempre tem que ter o Maser Rishon para o Levi. Qual é? Escrito no Levinte da Beira, matar Lehem para o Levi, você vai falar e vai dizer para eles que quando vocês pegarem o dízimo do judeu, do Israel, então eles têm a obrigação de dar Maser mina Maser, chamado Trumat Maser. O Levi recebeu aqueles 10% mais ou menos do judeu, do Israel comum. E do que o Levi recebeu, ele vai ter que tirar 10% do que ele recebeu, ou seja, mais ou menos 1% do total, e dar para o Cohen, chamado Trumat Maser. Então, a Torá está falando aqui, esse passuco está ensinando isso. Só que a gente está pegando um detalhe desse passuco, que ele fala assim, que eu dei para vocês deles, ou seja, peguei dos judeus para dar para vocês, peguei do Israel para dar para o Levi, como parte de vocês, como herança para vocês. Opa, a Torá chama uma série de uma herança, de uma parte do Levi.
E que Shokatule, Nachalá, Torá comparou a uma herança, Manachalá em Lefsek. A Maserishon não Lefsek, assim como a herança não tem um ano que não existe, não tem um ano que não tem uma interrupção. Então, uma Maserishon também não tem interrupção, todo ano tem, porque a Torá chamou isso de a parte dos Levim, a herança dos Levim. Essa é uma prova. Taneída, tem uma outra brata que aprendi em outro lugar, que tem lá a ser, a gente sabe quando você vai terminar de tirar o dízimo, a gente falou, Shnata Maser, o ano do Maser, o ano terceiro, o terceiro e o sexto, né? Sempre o terceiro a contagem. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre quando chega no terceiro, é chamado Maser Ani, o ano de tirar o Maser do pobre. A gente falou, ano do Maser, quer dizer que só tem um Maser igual ao do ano passado e não tem o Maser Sheni. Shana Sheni Baila Maser Echad, Hakei, como pode ser? Maser Shon, Maser Ani. Só vou dar o Maser Shon para o Levi e o Maser Ani para o pobre. O Maser Sheni, bateu. E o que eu consumo eu já lembro, não vai ser cancelado. Tudo que a gente perguntou antes, está perguntando de novo nessa outra braita. Tem a rola, o Maser Shon não me bateu. Quem falou? Talvez eu não tenha que dar para o Levi. A Torá chamou ano do Maser, só o do pobre. Lomar, o Ba Levi. A Torá fala logo depois, quando falou, citou esse versículo, ela falou, o Levi vai vir. Opa, Cosman Sheba, tem sempre que o Levi está vindo, você tem que dar. Tem Levi, tem que dar. Então, todo ano tem que dar. Dever é Buda, esse é o estudo que era Buda faz. O Ba Levi, vem o Levi. Se tem Levi, tem que dar, não tem opção. A Breza vem na Covumeira, a Breza fala, não preciso disso, não preciso dessa prova. Aí o Omer, ele já para em outro lugar, para Levi, te dá bem, vai matar a Leão, você falar para o Levi, que tu come, precisa macer, olha, quando você pegar o dízimo, macer chão do Israel, você vai ter que dar 10% para o Cohen. Shinatat lachem eitam, benachalatchem, chamou de herança, parte do Levi. Rikishó katuv lenachalá, a Torá comparou como uma herança, manachalá em loefsek, af macer chão em loefsek, assim como a herança não tem interrupção, não tem um ano que não tem, esse também é uma Serishon. Aqui a gente chega à conclusão que todo ano tem uma Serishon, só o que troca é entre uma Serishini, que é para o próprio consumo em Jerusalém, ou para uma Serani para o pobre. Muito bom. Vilendarim, a gente falou que o Rosh Hashanah é também Rosh Hashanah para o juramento. Como assim? Qual a diferença que o Rosh Hashanah para o juramento? Então, Rabanan, a mudar Ana'a. Esse memo aqui ficou meio estranho. Mechaveró, junto com a próxima palavra. A mudar Hana'a mechaveró, aquele que jurou não ter proveito do amigo, Lechaná, durante um ano. Olha, eu quero, um ano não quero ter proveito de você. Por que uma pessoa vai chegar a jurar isso? Às vezes nem é por raiva, por ódio. Às vezes é porque a pessoa não quer se aproveitar do outro, não quer fazer o outro gastar. Ou às vezes o cara não quer saber do cara, olha, eu juro que eu não vou ter proveito de você, não vou tomar um copo d'água na sua casa. Então, como é que acontecia? Ele falou, um ano não quero aproveitar do seu pertence, não quero aproveitar de você. Então, o Monesh tem uma sarfodes meu leão. Ele conta um aniversário, 12 meses completos. Naquela data que ele tiver, vai fazer um ano, esse chamado que até ele não vai poder usar. Vinha uma Alexanazu, mas ele falou, este ano eu não vou ter proveito de você. Então, é até acabar o ano. A Filo Amada ela Bessim Vetishabelu, mesmo que ele levantou e falou isso no 29 de Elul, Ivan cheguei ao mercado Betishrei, chegou onde Tishrei, a tal já foi um ano. Né? Este ano eu não vou ter proveito de você. Mesmo que eu falei isso na véspera de Rosh Hashanah, já é suficiente, Rosh Hashanah já vou poder usar. A gente tinha falado antes, uma discussão, se um dia no ano pode ser considerado como um ano ou não. Ele falou, este ano, eu só fiquei um dia, dá para ser considerado esse ano todo? Diz a Gemara, mesmo pela opinião que diz que um dia no ano não é chamado ano, nesse caso é porque qual a ideia dele? A ideia dele era fazer o cara sofrer, mostrar, olha, eu não vou me aproveitar de você, vou me privar. Então, tanto faz, se é um dia, se é 1 hora, 2 horas, cumpriu, funcionou, velho, Starley. Ele fez essa ideia de se privar, de mostrar para mim que ele não quer aproveitar nada dele, ele fez, não interessa quanto tempo é. Então, este ano, acabou o ano, ele pode usar. Vem uma Nissan, talvez é Nissan, por que você fala que o Rosh Hashanah é de Tishrei, que é o marco, por que não Nissan? Porque no juramento sempre te segue a linguagem do ser humano. A linguagem do ser humano é o que vale no juramento. Se o cara fala, eu juro não vou comer carne, o que é chamado de carne no ser humano? Carne de peixe é chamado de carne? Carne de peixe não é chamado normalmente de ser humano de carne. Carne de boi, com certeza. Carne de frango, aí tem essa discussão, tem um problema se vai ser chamado ou não. Isso vai de acordo com cada local, com cada época. Né? Se a pessoa fala, eu juro não comer carne, depende do que o ser humano comum falar. E sim, em geral, no juramento, a gente segue a linguagem do ser humano.
vamos lá. Já que a gente citou essa questão do macer, que a gente falou que tem alguns macer que são do momento do... Né, o macer da verdura, a gente falou que segue o momento que você colhe, a Gemara vai dar uma exceção aqui. Tranhata, nós damos numa Mishnah em outro lugar, não aqui em Yerushaná. Hatiltan, que é um tipo de planta de tempero. Mishetitzmach, do momento que ela cresce bastante a semente dela. Hatvua, veazeitim, o cereal e o azeite, a partir de que momento é hayav em macer, né, que a gente falou antes que o vegetal, por exemplo, desde que você junta, ou desde que você enche. Então, o cereal, desde quando quer mexer, havia os lixos, desde que já está pronto 1/3. Desse momento já é hayav de tirar disso. Se eu quiser comer, se eu quiser usar, já tem que tirar o macer, se já cresceu 1/3 do que é normal dele crescer, o cereal e a azeitona. Mas Mishetetzmar, fica desde que vai crescer em relação ao tutano, a esse tempero, Mishetetzmar Lizraim, quando crescer ao ponto de eu ter já as sementes para semear. Atvav azeitim mishavil shlish, Menanim, de onde você tira isso aqui, quando tem 1/3, aí já é chamado de reav em dízimo. Amar Rabiasa, Amar Rabi Yochanan, falou Rabiasa, não de Rabi Yochanan. O Matubai tem aquelas pessoas que vêm e falam em nome de Rabi Yochanan. Amar Kram, que esse Shavashanim, Bemoed Shat Shmitah, Bechaga Sukkot. A Torá fala sobre o ano de Raquel, o ano que, após o ano de Shmitah, o ano 8, entre aspas, né, o ano 1, já é chamado do ano de Raquel. A Torá fala, após acabar 7 anos na festa de Sukkot, só que a Torá chama Bemoed Shnat Shmitah, ano da Shmitah. Mas já acabou a Shmitah. A gente já está agora no ano de Raquel. Por que a Torá está chamando de ano de Shmitah? Shnat Shmitah, Maiavite Bechaga Sukkot. Conta Guimarães, o que o ano de Shmitah está fazendo aqui na festa de Sukkot? Você está querendo me contar a lei de Raquel, que o rei juntava o povo inteiro e lia a parte da Torá para o povo, na festa de Sukkot, um ano seguinte após Shmitah. Mas quando você vê na Torá, após 7 anos, Bemoed, Shnat Shmitah Bechaga Sukkot, na festa do ano de Shmitah, do ano de Sukkot, peraí, é Shmitah ou não é Shmitah? Acabou de acabar a Shmitah. Não estou entendendo? Então, agora responde, Shminiti, realmente já é o 8º ano, já é o primeiro da próxima contagem. Então, por que a Torá está falando isso do 7, 8? É 8, não chama de 7, chama de ano de Shmitah. Lomalechá, para te ensinar, para te ensinar que o cereal que recebeu já cresceu 1/3 no ano de Shmitah. Então, por mais que agora passou o Rosh Hashanah e agora já é o 8º ano, já que ela cresceu um pouquinho no 7º ano, já tem que seguir a regra de Shmitah, né, que não pode ser vendido e tudo isso. A Gemara, a continuação, vai falar extensamente, explicando por que justamente eu faço esse estudo, quem falou que é justamente 1/3 e tudo, por que de onde que tira exatamente o detalhe desse estudo.